Então, nesse processo 508, 59, vamos começar a audiência. A defesa do senhor Fernando Soares pediu para levantar a questão de ordem e que fosse gravada. O juízo não vê problemas que isso seja feito. Não obstante, como existe um custo de gravação, eu consigo só os depoimentos das testemunhas que vão ser degravados. Se a defesa quiser degravar por sua conta, daí fica então ao seu encargo, certo? E então peço para o doutor falar no microfone. A primeira questão de ordem, Excelência, diz respeito às exceções de incompetência, suspeição e impedimento. Estas são matérias que envolvem uma defesa indireta de mérito e que devem ser decididas preliminarmente à instrução processual, porque são prejudiciais à instrução processual. Sem um juiz competente, sem um juiz insuspeito e sem um juiz com relação ao quem não haja impedimento, o processo não pode se desenvolver validamente, a jurisdição não pode exercitar-se na direção do justo. Vossa Excelência não decidiu a exceção de incompetência. Entende a defesa ser gritante a incompetência do juízo. Doutor, essas assim, exceções foram interpostas, estão sendo processados, vão ser ouvidos. A lei não prevê suspensão do processo por conta de interposição de exceção. Então, a pretensão da defesa, com todo respeito, não tem amparo legal e essas questões estão tramitando. Então, logo que seja apresentada a manifestação do Ministério Público, serão decididas. Doutor, vamos começar os depoimentos. As questões de ordem é uma repetição do que já foi apreciado. Fica por derradeiro esta observação de que, nesta audiência, a defesa de Fernando Soares não tem condições e sofre pela falta de paridade de armas acusatórias e defensivo-acusatórias, não tem condições de adequadamente desenvolver o seu trabalho. Certo. Doutor, a defesa... Argumento inócuo, Excelência. A defesa quer fazer uma chicana jurídica nessa audiência. Nós estamos prezando pela duração razoável do processo. Isso. Bom, doutor, vamos começar porque... Excelência, eu só vou terminar, concluir, 1 minuto. Defesa não está fazendo chicana e é ofensivo. O Ministério Público cuide das palavras. É a primeira observação. A segunda, duração razoável do processo não significa tolher prova defensiva e impedir o trabalho da defesa. Então, Excelência, concluindo, a defesa não tem condições de adequadamente participar deste ato, esgotar todos os modos e meios defensivos. A defesa mesmo se sente muito constrangida de participar de um ato que acredita, defesa como fiscal da lei, como o Ministério Público é, a defesa se sente muito constrangida a participar de um ato que, segundo a sua ótica, pela leitura da lei, é absolutamente ilegal, fere uma correta administração da justiça, e por isso a defesa se reserva ou a sair deste ato, é uma opção de desespero, de ausência de outra alternativa, ou então vai participar do ato, participa do ato, até porque qualquer outro defensor que aqui estivesse estaria cometendo uma infração ética profissional, porque nenhum defensor tem condições de estar presente na defesa, mas desfazendo da chicana jurídica, por favor, tenha palavras mais sensíveis, mais elegantes, mas não grosseria. Certo, sincero, mas grosseiro não é comportamento processual. Vamos então... Então, Excelência, a defesa não conseguirá fazer perguntas, não conseguirá desenvolver o seu mistério nesta audiência, porque não compactuará com as minhas. Meu colega tem mais uma. Excelência, eu gostaria só de fazer um breve aditamento. Desde que me entendo como advogado, nas constituições, seja a atual, a Carta Cidadã, e mesmo aquelas outras, até a Constituição do Estado Novo, nenhuma Constituição desta República deixou de reconhecer o direito de ampla defesa. Eu faço uma indagação a Vossa Excelência e ao Ministério Público. Acaso exercitar-se-á a ampla defesa, na medida em que tivemos acesso, esta noite, passamos a madrugada
tirando cópia dos depoimentos. São 50 depoimentos. Como nós vamos inquirir quem quer que seja nessas condições? A menos que esse ato seja um ato absolutamente destinado a um simbolismo de auxiliares da justiça, que é o papel do advogado, tanto quanto do Ministério Público. Nós somos, por norma constitucional expressa, auxiliares da justiça. Não há subordinação nem hierarquia entre magistrado, Ministério Público e advogados. Nosso papel tem que ser desempenhado na conformidade das garantias da lei maior, que rege a nós todos, a qualquer cidadão, ao nosso amigo, ao nosso inimigo, ao nosso vizinho, ao nosso filho, até eventualmente a um desafeto nosso. Então, eu não me sinto em condições, nós ficaremos no ato, não formularemos nenhuma indagação, que a defesa está cerceada como nunca vi em minha vida profissional, em 40 anos de militância profissional. Advoguei com alguns aqui presentes, até no período em que não havia sequer a garantia do habeas corpus. Não há nenhuma decisão definitiva, pelo menos do Supremo Tribunal Federal, acerca de várias situações que são anômalas que ocorrem neste feito, e evidentemente que tomar conhecimento, como nós tomamos conhecimento, eu jamais vi isso na minha vida profissional. Então esse ato será, seguramente um dia desses, não sei quando, não tem bola de cristal, mas será fadado, no mínimo, à cognição de um tribunal que respeite a Constituição da República. Então eu lanço aqui o meu protesto veemente contra a realização desta audiência. E Vossa Excelência afirmou que determinadas questões foram decididas, nós não sabemos disso. Eu não conheço a decisão de Vossa Excelência dos embargos de declaração. Não conheço decisão, nem sei se alguém suscitou o tema relacionado ao fato de que um profissional do direito atua numa delação onde há imposição do dever de sigilo e depois esse sigilo é quebrado porque esta pessoa se torna advogada do delatado e assim sucessivamente. Certo. Isto, evidentemente, desatende a cláusula contratual. E ver o contrato em si celebrado entre acusado e defesa, mas sem os termos correspondentes. A audiência aqui é gravada para que se veja a fidelidade, até da expressão facial, induzimento ou não de indagações. Os termos que são apresentados são sinopses da forma como se realizavam audiências no século passado. Fala-se 1 hora, 2 horas e 3, e são lidas 2 páginas. Então, não há nenhum termo de depoimento que empreste a credibilidade para que haja o exercício do contraditório nas condições que a Constituição assegura e garante a qualquer acusado. Então, diante disso, Excelência, reiterando a posição do meu colega, não há nada de pessoal com Vossa Excelência, menos ainda com o Ministério Público. Todas as causas vão passar na nossa vida, outras permanecerão e até o fim dos nossos dias. O nosso ofício é de auxiliares da justiça, a tribuna da acusação, tribuna da defesa, ambas fiscais da lei. E Vossa Excelência, como magistrado, pode errar. O tribunal pode errar, mas o tribunal erra por último. E, de qualquer sorte, as decisões de Vossa Excelência estão submetidas ainda ao escrutínio dos tribunais desta República. A reclamação foi negada com fundamentos que eu desconheço, porque também alguma coisa de surreal acontece no país. A informática veio. Doutor, e nunca foi tão difícil ter conhecimento de uma decisão. Eu não conheço a decisão do Supremo Tribunal Federal. A audiência para fazer o quê? Uma tribuna? Para usar o direito de voz da defesa. Vossa Excelência tem que ter paciência de ouvir o advogado. Certo. É um dever de Vossa Excelência. Não é favor. Eu estou ouvindo. Não é favor, é obrigação de Vossa Excelência. Vamos começar tantas vezes quantas a defesa entenda que deva interferir, o fará. Certo. Que é a sua missão. Inexplicavelmente o melhor. DJ Flávio Galvão. Nos Paredões.